Olá, turma. Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos aqui dar continuidade à nossa aula para a gente poder concluir a nossa disciplina de oficina de integração teórico-prática 1, certo? Hoje o conteúdo que eu trouxe para vocês foi sobre previdência social, certo? Como uma das tríades da Seguridade Social. Professor, por que previdência social? No nosso curso, pouco se discute acerca, né, dessa política pública, porque a política de previdência é uma política pública. E nós, como iremos atuar nos mais variados espaços socioocupacionais, precisamos de ter esse conhecimento, né, para a gente poder, né, seguir aí a nossa carreira de forma emancipatória, certo? E aí, para a gente poder compreender a política de previdência social, a gente precisa primeiro entender que ela é uma política da Seguridade Social, compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Né? Quando a gente fala de Seguridade Social, a gente está falando daquela lá que tem na Constituição Federal, que traz, né, a política de saúde, a política de assistência social e a política de previdência social. E é o que a gente chama aí de tríade, né, da assistência social. Quando a gente vai estudar a Seguridade Social, a gente precisa fazer aquela relação, né, com os primórdios do serviço social no Brasil, fazer essa relação como essa previdência social surgiu, porque de todos os conteúdos que a gente for discutir no serviço social, a gente tem que discutir baseado numa perspectiva histórica, né, numa perspectiva holística. E aí, a Previdência Social, a gente sabe que existiam as caixas de aposentadoria, né? Que as pessoas tinham que contribuir para poder ter acesso a essas aposentadorias. Então, não tinha uma noção tanto de direito, né? Tinha a contribuição, a pessoa tinha um retorno, mas não era uma noção de direito. Por quê? Porque nem todas as pessoas poderiam contribuir e nem todas as pessoas tinham acesso aos serviços quando tivessem aí a necessidade. Então, com a Constituição Federal de 88, começou-se a pensar a política de previdência social a partir, né, da perspectiva de direito. Que hoje, por exemplo, quando a gente vai acessar o benefício de prestação continuada, o BPC, a gente vai para a assistência social e a gente tem a execução, né, desse benefício na previdência social. Então, outros benefícios que também existem. Essa definição que eu falei para vocês da Seguridade Social, ela é encontrada na Constituição Federal de 88. Pode-se perceber que a Seguridade Social abrange não apenas o poder público, mas também a sociedade civil, né? Prevê essa participação da sociedade, assim como é constituída por serviços públicos universais, como a saúde, a educação, serviços destinados para quem dele necessita, como a assistência social, e os serviços que requerem contribuição prévia, né, como é o da Previdência Social. Porém, o da Previdência Social também tem essa perspectiva do direito, porque de fato há a contribuição de outras formas. E aí, por isso, a configuração do sistema de seguridade social brasileiro é caracterizada por um sistema híbrido. Né? Professor, como assim um sistema híbrido? Então, memoriza, a Seguridade Social é um conjunto integrado, né, de ações públicas, Estado e privadas da sociedade, certo? E você deve estar se perguntando assim, por que discutir Seguridade Social a priori se a Previdência é apenas uma parte do regime da Seguridade Social? Pois bem, vamos lá conhecer. Né? A Seguridade Social seja composta por Previdência, pela assistência social e pela saúde, né? É comum que a gente compreenda que os princípios da Seguridade Social é preciso conhecer eles para a gente poder entender por que ela é também compreendida como uma política pública. Primeiro, um dos princípios, universalidade da cobertura e do atendimento. De acordo com este princípio, a Seguridade Social deve ser universal, ou seja, atender a toda e qualquer
né, necessidade de proteção social, ou seja, proteger os sujeitos que estão inseridos no contexto social, né, proteger a sociedade a partir das vulnerabilidades que são apresentadas ao Estado, né, e às organizações não governamentais, ao poder privado também, né. E no tocante à universalidade do atendimento, estabelece como objetivo atender todas as pessoas, pelo menos em regra, né? Pelo menos em regra, tem que atender a todas as pessoas. Uniformidade é a equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, ou seja, esta prerrogativa estabelece que não deve haver diferença dos benefícios, sejam eles assegurados a trabalhadores urbanos ou trabalhadores rurais. Ah, o usuário mora na cidade, o usuário mora na zona rural. A gente tem que ter uma distinção do benefício que ele vai receber. Por exemplo, o benefício de prestação continuada que uma pessoa que mora na zona urbana tem que ser diferente do benefício da pessoa da zona rural, de jeito nenhum, né? O que ele está dizendo aqui é que tem que ter uniformidade, equivalência, né, dos benefícios às populações urbanas e rurais. Tem que ser uniforme, tem que ser equivalente, ou seja, tem que ser igual. Seletividade e distributividade na prestação de benefícios. Né? Para compreender este princípio, considere que a prestação de benefícios e serviços à sociedade não deve ser infinita. O que isso quer dizer? Fornecer serviços e benefícios em razão das condições de cada um, lançando mão da seletividade, fazendo de certa forma uma seleção de quem será beneficiado. E a distributividade decorre da seletividade, pois ao fazer uma seleção para os mais necessitados, consequentemente se faz uma distribuição de renda aos mais pobres. Né? Quando há essa seletividade, essa distributividade na prestação dos serviços, a gente sabe que as pessoas que de fato podem estar contribuindo com impostos, as pessoas que podem estar contribuindo de alguma forma, né, essa redistribuição vai dar para as pessoas que de fato necessitam desse benefício. Né? Exemplo é o auxílio maternidade, exemplo é o auxílio doença, quando a pessoa já está doente e está inserida no mercado de trabalho. Né? Mas tem vários auxílios aí que a própria Previdência Social, né? Aposentadoria rural, a Previdência Social, ela porta, né? Ela oferece, ela oferta, que de fato são a partir dessas contribuições. Irredutibilidade no valor dos benefícios significa dizer que o valor dos benefícios não podem ser inferior ao salário mínimo e deve ser equiparado ao reajuste anual, ou seja, né, o salário o benefício que é dado, que é concedido, né, na Previdência Social, ele não pode ser menos que um salário mínimo. Né? E ainda tem que estar acompanhando o reajuste anual, para poder as pessoas terem aí os direitos de fato iguais, né? Ter acesso aos benefícios de fato de forma igualitária. Equidade, né, na forma de participação no custeio. A priori, não devemos confundir a equidade com igualdade. Né? A relação ao primeiro deve-se considerar que pessoas do mesmo potencial contributivo devem contribuir de forma semelhante, enquanto que as pessoas com menores potencial contributivo devem contribuir com valores menores. Né? Ou seja, a pessoa que, por exemplo, trabalha em uma empresa terceirizada, em uma empresa privada, vamos supor uma empresa que presta serviço para uma prefeitura, né? Ela tem um salário fixo, tem carteira assinada, né? Essa pessoa, ela tem que contribuir com um valor equivalente ao salário dela e à realidade dela. Agora, as pessoas que, por exemplo, são autônomas, né, que, vamos supor, as pessoas que trabalham com hortas comunitárias, né, que vendem lá seus legumes, que vendem lá, né, sua salsa. Se elas forem contribuir pela Previdência Social, que é importante que contribuam, né, para ter acesso de fato a uma aposentadoria digna, né, elas
não vão contribuir da mesma forma como a pessoa que trabalha no trabalho formal, vamos se dizer. É a diferença, trabalho formal e trabalho informal. Há essa distinção. Diversidade na base do financiamento. Isto significa dizer que a base do financiamento da Seguridade Social deve ser mais ampla e diversificada possível. Sua base tem como contribuintes empresas, empregados, contribuintes, facultativos e outras fontes de arrecadação. Né? Quando a gente fala aí dessa diversidade na base de financiamento, a gente tem que entender que há diversos atores que estarão aí nesse sistema de contribuição, nesse sistema de financiamento, né, da Previdência Social, que são os trabalhadores, que é a classe trabalhadora, de fato, que são os empresários, né, os autônomos, os contribuintes, né, e existem outras fontes de arrecadação, como eu falei para vocês, né, por exemplo, Ó, aconteceu um caso recentemente de uma pessoa que ganhou 116 milhões na Mega Sena. Não sei se vocês ouviram falar, mas podem dar um bugado aí, um clique aí na internet que dá pra vocês compreenderem o que eu tô falando. E aí passou do prazo dessa pessoa e recebeu seu dinheiro. Ela não foi, perdeu o prazo, beleza. Hoje é 30 e o Lucas tem que receber o dinheiro que ele ganhou na Mega Sena. O Lucas deu 31, o Lucas não foi. Esse dinheiro ele vai ser destinado para alguma política pública. Por exemplo, a política de previdência social. Por exemplo, a política de saúde. Né? Então essas são outras fontes de contribuição. Tá bom? Caráter democrático e descentralizado da administração. A gestão da Seguridade Social é democrática, né, descentralizada, quadripartite, ou seja, participa quem tem interesse, pessoas de vários setores e é gerida por 4 classes: empregadores, trabalhadores, governos e aposentados. Né? Esse caráter democrático e descentralizado da administração quer dizer, né, que ela é gerida por essas 4 partes, como eu falei para vocês, na questão de, por exemplo, financiamento, na questão de redistribuição de benefícios, né, nesse sentido. Estes são 7 princípios que regem o sistema de seguridade social. É importante que você dedique certa atenção a este assunto, pois, como dissemos, é muito importante para vocês compreenderem no processo de formação profissional de vocês. Tá bom? E agora, vamos entender, de fato, a Previdência Social, que é um dos pilares da Seguridade Social. O artigo 201, né, da Constituição Federal estabelece que, atentai bem, o artigo 201 da Constituição Federal, a Previdência Social será organizada sob forma de regime geral da Previdência Social, né, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observando critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá nos termos da lei a: primeiro, cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada, né? Uma das coisas que a Previdência Social ela vai abranger. Proteção à maternidade, especialmente à gestante. Proteção ao trabalhador em situação de emprego involuntário, né? Ou seja, quando o trabalhador não está naquele emprego de forma voluntária, né? Vamos supor uma pessoa que foi colocada em situação de trabalho análogo à escravidão. A Previdência Social ela abrange também, né, na prestação de benefícios a essas pessoas, a esses trabalhadores. Pensão por morte, segurado homem ou mulher, ou cônjuge ou companheiro e dependentes, observando o disposto no inciso 2. Benefício que substitui o rendimento do segurado terá como valor mensal mínimo o salário mínimo nacional. Né? A pessoa, por exemplo, que vai receber pensão por morte, ela tem direito a um valor do salário mínimo, né? Uma pensão vitalícia. O contrário da saúde, que todo cidadão pode usufruir sem prévia contribuição
A previdência social é necessária a filiação e contribuição prévia, né? Você vai contribuir e você vai ter o retorno daquela contribuição, né? É uma política pública contributiva. Utilizando como referência Carlos Simões, né, em seu livro Curso de Direito de Serviço Social, o autor faz um resgate histórico da Previdência Social. E aí é importante a gente acompanhar esse resgate histórico que Carlos Simões faz, para a gente poder compreender do que de fato a gente está falando, para a gente poder compreender qual a relação que essa política pública tem com o serviço social, né? A gente fazer todas essas interligações. E aí ele diz que a Previdência Social tem seu marco inicial no Brasil com a Lei 3397 de 88, né? Autorizando o governo a abrir caixas de socorros para os trabalhadores das estradas de ferro, mas, porém, entretanto, por essa lei ter sido praticamente letra morta, considera-se que foi a Lei Eloy Chaves, de 1923, que inaugurou a Previdência Social brasileira, ao instituir as empresas ferroviárias, uma caixa de aposentadorias e pensões, que é a CAP, para os respectivos empregados. Esse sistema foi depois sucessivamente ampliado pelo decreto de número 5.109, de 1926, para os prontuários marítimos e empregados vinculados à infraestrutura dos serviços públicos, né? O CAPS assegurava benefícios básicos de aposentadorias e pensões aos empregados de empresas em que eram organizadas. A título de conhecimento para concursos públicos, esporadicamente será cobrado, né, quando vocês forem estar estudando aí para concurso público, se não já estiverem, que é importante também, né, como também para o processo de graduação. Em termos de conhecimento fundamental, a Previdência e seu histórico, recomendamos, né, a leitura da obra do Carlos Simões, para vocês poderem compreender. Na verdade, era base para a nossa formação também, né, que é Direito e Serviço Social, o nome da obra do Carlos Simões. Tá bom? Aqui nos apegaremos a discorrer primeiramente sobre os aspectos, vamos dizer, técnicos da Previdência Social. Tal sistema é composto por dois diferentes tipos de regime. Regime Geral da Previdência, né, que é o RGPS, se destina a trabalhadores públicos e privados que atuam sob o regime de CLT. Existe esse regime geral da Previdência. Atentai bem, regime geral da Previdência destinado a trabalhadores públicos e privados que trabalham sob o regime da CLT. Né? Quem trabalha, por exemplo, em comércio, quem trabalha, por exemplo, terceirizado por alguma empresa que trabalha sobre o regime da CLT, né? E o regime de previdência complementar. Nesse caso, os trabalhadores do setor privado e os servidores públicos podem contratar com fundos de pensões para, mediante contribuições mensais, ter direito de receber, após certos períodos de carência, pagamentos complementares dos benefícios previdenciários, né? São pessoas que, nesse caso, trabalhadores ou servidores que podem contratar os fundos de pensões para depois, né, ter direito a receber esse valor. Quando a pessoa contribui por desejo mesmo próprio. Eu posso contribuir na Previdência Social, se eu não estiver com o regime da CLT. A condição necessária para os direitos previdenciários é condicionada à atividade remunerada e à contribuição com o sistema, né? É importante que você esteja condicionado a uma atividade remunerada e também que você contribua para o sistema de previdência social, para que tenha acesso aos direitos que são lá assegurados. E aí a gente precisa compreender qual é o objetivo da previdência social. A proteção do segurado em caso de doença, invalidez, morte, idade avançada, maternidade, desemprego, bem como seus dependentes através da pensão por morte do auxílio reclusão, além de pagamento do salário mínimo ao segurado, tá bom?
Esse é o objetivo da Previdência Social. Proteção ao segurado, né? Nesses casos de doença, de gravidez, de invalidez, como eu já citei para vocês, de idade avançada, maternidade, desemprego, bem como os seus dependentes, né? De acordo com a Lei 8.213, de 1991, a qual dispõe sobre planos de benefícios da Previdência Social, esta também possui seus princípios e objetivos, os quais devemos saber. Né? Quais são esses princípios e objetivos, professor, da Previdência Social? Universalidade de participação nos planos previdenciários. A participação ela é super importante, na verdade, em todas as políticas públicas. Uniformidade e equivalência entre as populações urbanas e rurais, como eu falei para vocês anteriormente, lembra? A população urbana e rural elas precisam ter acesso aos mesmos direitos de forma igualitária. Seletividade e distributividade, as pessoas que contribuem têm que contribuir de acordo com o seu grau, né, de recebimento de salário. Cálculo de benefícios corrigidos monetariamente, tem que haver os cálculos dos benefícios de acordo com o PIB do Brasil, esse cálculo. Irredutibilidade do valor dos benefícios, valor da renda mensal não inferior ao salário mínimo, previdência complementar facultativa, caráter democrático e descentralizado. Alguns princípios se assemelham da Seguridade Social, portanto, fique atento para que não confunda, tá bom? Os princípios da Previdência Social com o da Seguridade Social. É importante que você saiba que os benefícios do regime geral da Previdência Social são classificados como segurados dependentes. E em relação aos benefícios e serviços ofertados ao regime geral da Previdência Social constam, quanto aos segurados, os seguintes benefícios: aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, que é o mais comum, né, que é o, por exemplo, que trabalha com carteira assinada, aposentadoria especial, né, que é aquela que você contribui, auxílio doença, salário família, salário maternidade e auxílio acidente. Auxílio acidente. Quanto aos dependentes, os seguintes benefícios: pensão por morte e auxílio reclusão. Por exemplo, pessoas que são dependentes da pessoa que contribuía com a Previdência Social. O esposo a esposa perdeu o esposo, ela vai receber, né, o auxílio, a pensão por morte. O filho que morava só com a mãe e não vai ter mais ninguém para cuidar dele, ele vai receber a pensão por morte. O pai que, por exemplo, foi preso e aí o filho precisa receber o auxílio reclusão. Então, todas essas discussões estão inseridas dentro da Previdência Social. Quanto aos segurados e aos dependentes, os seguintes serviços: serviço social, habilitação e reabilitação profissional. Né? Isso daí tem a ver mais com a questão dos benefícios, que são os benefícios assegurados até relacionados à própria assistência social. Sob a égide da Lei 8213 de 91, são considerados dependentes o cônjuge, a companheira, o companheiro e filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, os pais, o irmão não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos, o enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência e econômica na forma estabelecida do regulamento. Né? Tem todos esses processos. A referida lei também faz menção aos períodos de carência necessários para a concessão de benefícios. De tais benefícios é preciso atenção para isso. De acordo com o artigo 24, o período de carência é o número mínimo de contribuição mensal indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício. Tá bom? E aí, gente,
Aqui tem a questão, o tipo de benefício, o motivo, a razão e a carência, né? Vou mandar essa imagenzinha para vocês no sistema para vocês fazerem uma análise dela, tá? E aí eu vou deixar uma pergunta, um questionamento para vocês. Qual a relação que a Previdência Social tem com o serviço social? Vou deixar essa questão e aí vocês vão me responder em 15 linhas e eu vou mandar um texto base para vocês auxiliarem vocês a responderem, tá bom?